Olá, eu sou o Henrique Teramoto. Sejam bem-vindos à Chácara Teramoto. Bom, no capítulo de hoje eu vou estar tentando inteirar vocês um pouco das teses que já são existentes aí sobre a origem do nosso fila brasileiro. Eu vou apresentar agora o seguinte, 5 teses para vocês e com base em documentos históricos a gente vai tentar discutir, levantar um debate com vocês sobre quais dessas teses são mais verossímeis e quais dessas teses provavelmente não aconteceram. Confira conosco agora as 5 principais teses que existem de origem sobre o nosso fila brasileiro. Então vamos lá, pessoal. Teses sobre a origem do fila. O primeiro texto que vai tentar explicar a origem da raça fila brasileiro será o texto do Paulo Santos Cruz, texto aí da década de 50, intitulado A Origem do Fila, onde ele vai lançar no mesmo texto 3 explicações para a origem da raça. Primeira delas, de que seria fruto do Old English Mastiff com o perdigueiro. A segunda explicação do Santos Cruz é de que o fila brasileiro seria o descendente de uma raça portuguesa trazida aí pelos colonizadores. A terceira explicação, apontada pelo próprio autor como a mais provável, é de que o fila brasileiro seria aí fruto do caldeamento do Mastiff, Bloodhound e do Bulldog inglês. O texto do Paulo Santos Cruz vai ser aí sucedido, vai ter aí como o próximo texto a explicar a origem do fila brasileiro, o texto de 1977 do João Batista Gomes. Nesse artigo do João Batista, ele vai acreditar aí a origem do fila ao fila de terceira mais o Mastiff. O terceiro texto vai ser o do Francisco Peltier de Queiroz. Nesse, o Francisco Peltier vai citar cães como Mastiffs, Bloodhounds e Bulldogs e outros cães trazidos pelos colonizadores, esse é o termo, com cães americanos, nativos americanos, cães aí pré-colombianos, cães que já estariam aqui no nosso continente antes da chegada do colonizador. O quarto texto a trabalhar o assunto A Origem do Fila Brasileiro é o texto do Procópio do Vale, publicado em O Grande Livro do Fila Brasileiro. E nesse texto o Procópio do Vale vai dizer que o fila brasileiro é descendente dos Engenseul Dogs, que seria aí cães frutos do cruzamento de Bulldogs com Mastiffs. O quinto texto, o texto mais recente aí a trabalhar a origem do fila brasileiro, abordar o assunto, é o texto do senhor Antônio Carlos Borges Linhares. E nesse texto, o senhor Antônio Carlos aí vai acreditar a origem do fila brasileiro a cães portugueses, aprofundando aí a segunda ideia exposta no artigo do Paulo Santos Cruz de 1950. Saudações fileiros, eu sou o Tiago Nunes e hoje discorreremos sobre as teorias da origem e formação do fila brasileiro. Bem, pessoal, se pode ter uma base teórica mais sólida sobre a origem da raça ao observarmos os registros históricos dos cães que aqui estavam no fim do século XVI e no decorrer do século XVII. Nos achados literários podemos identificar galgos, molossos, e a seleção por raça era bem menos observada ou praticamente inexistente, mesmo já existindo tipos denominados mastins, lebrés e os intitulados atravessados. Naquele período a seleção era feita principalmente por função. E os tipos gerados a partir do cruzamento dessas raças geravam cães que atendiam às necessidades dos colonos. Logo, não deve ter existido um cronograma reprodutivo específico com a finalidade de gerar o denominador fila brasileiro, tá? Quando observamos a trajetória desses cães
no nosso território na época colonial, fica difícil imaginar, na prática, teorias que narram o fila como sendo resultado de um cronograma específico de seleção, tá? E que raças específicas tivessem um percentual palpável na formação desses cães. No fila nacional parece ter ocorrido algo aleatoriamente natural, e com o passar das gerações se percebeu populações viáveis desses cães, que só depois vieram a ser selecionadas da forma como nós realizamos hoje em dia, tá, pessoal? Então, pessoal, para explicar de uma forma mais detalhada e mais específica, eu vou chamar nosso amigo Henrique Teramoto. Henrique, explica para o pessoal como se deram as formações das teorias da origem do fila brasileiro. Oi pessoal, bora falar um pouco mais de história. Então, nós apresentamos para vocês aí os 5 textos que tentaram até os dias atuais explicar a origem do fila brasileiro. Já vou fazer de início uma ressalva que a gente pode perceber quando nós analisamos esses textos, que a maioria deles está única e exclusivamente alicerçada na aparência que aqueles cães tinham. Na comparação de aparências entre o fila brasileiro e os cães de trabalho populares naquele momento, né? A gente está tentando oficializar a raça, pessoal, logo ali depois da Segunda Guerra Mundial. A imagem dos Estados Unidos era muito boa, logo a imagem da Inglaterra, também vitoriosa, era muito boa, e era um período de grande expansão para essas nações. E seus cães também eram cães que estavam muito populares naquela época, certo? Então a gente vê que a maioria das teses levantadas alicerçam, colocam cães ingleses no meio e estão baseadas na aparência que aqueles cães tinham. A gente precisa tomar muito cuidado com esse negócio de tentar explicar a origem do fila brasileiro com base na aparência dos cães. A aparência não explica o arranjo genético, a aparência não explica a história que conta como aqueles cães chegaram até a região de Minas Gerais, pessoal. Tá bom? Com exceção a tese do seu Antônio Carlos, que é um aprofundamento ali da segunda ideia exposta pelo Paulo Santos Cruz, nenhum dos outros debatedores, nenhum dessas outras pessoas que se debruçaram a escrever sobre isso, tem toda a mínima explicação de como esses cães que eles dizem que estão nas teses chegaram até lá. Bom, como a maioria das teses envolvem cães ingleses, a gente vai explanar um pouco sobre essa questão. Os cães ingleses, o primeiro registro de um cão vindo da Inglaterra, chegando na América, veio no navio Mayflower, no ano de 1620. Um cara chamado Pilgrim John trouxe 2 cães, um que é descrito como um Mastiff e outro que é descrito como um English Spaniel. Não há nenhum registro do que aconteceu com esses cães, você não tem nenhuma documentação que comprove que sequer eles se reproduziram, né? E comentando um pouco sobre o momento histórico, 1620, início do século 17, era um momento onde a América, onde o Caribe já estava completamente tomado pela presença dos cães espanhóis, pessoal. A gente vai ver aí, já na metade do século XVI, 1550, na década de 1550, se eu não estou enganado, você já tem uma ordem régia espanhola que ordene que os colonos exterminem, os cães de presa descendentes dos cães trazidos pelos conquistadores. Eles se adaptaram bem demais, eles se reproduziram de forma aleatória, longe do controle humano pelo continente americano, e no meio do século XVI, 70 anos antes da chegada do primeiro cão inglês, eles eram responsabilizados por devorar 1/3 das reses, 1/3, né, do que nascia do gado pelo território espanhol.
eles causavam prejuízos já para os seres humanos. A coroa espanhola já estava mobilizando esforços humanos para combater esses cães que foram utilizados como ferramenta na conquista e que haviam saído do controle na espanhola São Domingo, né? Foi o grande celeiro inicial de criação desses cães. Já tinham saído do controle no Panamá, na Venezuela, no Peru, no Uruguai, né? Aqueles cães que vão dar origem, que já eram chamados nessa época de cimarrões, os cães selvagens, tá? Então os cães ingleses chegam tardiamente, não há registros de que eles tenham se reproduzido nessa época. Um momento em que os cães espanhóis já estavam por todo o continente e Caribe. E para reforçar essa narrativa, da qual eu sou defensor de que os cães ingleses não têm participação no fila brasileiro, as próprias colônias inglesas na América, quando precisaram de mão de obra para combater os nativos ou para combater os escravizados, recorreram a cães e mão de obra espanhola. Isso está registrado, há documentos que provam isso, contratações de lideranças inglesas dos chamados rancheadores espanhóis. Rancheador, pessoal, era uma versão do bandeirante. Era um colono já mestiço de europeu com nativos que conhecia o território e que tinha o domínio do manejo desses cães selvagens. Os ingleses vão contratar dos espanhóis, que eram seus inimigos políticos, concorrentes aí do tráfico escravo, nesse momento, mão de obra e cães para conter ali os rebelados, tanto na Jamaica, no século XVIII, quanto nos Estados Unidos, no século XIX. Então, pessoal, se os ingleses não tiveram condições de reproduzir cães originários nas suas próprias colônias, eu acho que dificilmente eles teriam condições de trazer esses cães em quantidade para a região de Minas Gerais para serem a base do fila brasileiro, para que esses cães estivessem nisso que foi esse caldeamento natural que vai conduzir a gente até o fila brasileiro. Tá bom? Vão nos restar as teses dos cães ibéricos, a segunda do seu Santos Cruz, que foi aprofundada, mais uma vez vou repetir, pelo seu Antônio Carlos Borges Linhares. Seu Antônio Carlos vai dizer que com o período da mineração, muitos europeus vão vir para o Brasil, ali no século XVIII, e que esses europeus vão trazer consigo os cães que vão ser ali a base do fila brasileiro, né? Apesar de não reunir documentos que tracem que expliquem essa trajetória, né? A tese do seu Antônio Carlos é a única que tem uma preocupação aí em tentar dar um suporte histórico para o que está sendo dito. No vídeo de hoje, nós tentamos recuperar um pouco para vocês do que já foi escrito sobre a origem do fila brasileiro. Tentamos deixar vocês a par do que já foi produzido sobre o assunto. E nos próximos vídeos, nós vamos estar apresentando aí para todos vocês uma pesquisa nossa, tá? Uma pesquisa histórica que vai partir aí da chegada dos primeiros cães de presa, os primeiros cães de filar no nosso continente e a trajetória que vai ser percorrida até que esses cães cheguem à região de Minas Gerais. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se você quiser mais detalhes, entre em contato com a gente. Adquira a nossa pesquisa impressa, fortaleça o nosso trabalho. Não esqueçam de seguir o nosso canal, dar uma curtida no nosso vídeo e, se puder, compartilha. Muito grato por todos vocês que nos acompanharam até agora e até a próxima. Tchau!